Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando continuidade ao nosso guideline da ARRA 2020 sobre parada cardiorrespiratória, abordando aí de forma bem ampla essa temática, fazendo inclusive análises comparativas aí com outras literaturas. Então, vamos comigo aqui para a gente dar sequência à questão relacionada à intoxicação por opioide, né? Temos aí a intoxicação por opioide, uma relação que a gente tem de suspeita, tá? Verificar, então, se a vítima vai responder, chamar por ajuda nas proximidades, acionar o sistema médico de emergência e buscar naloxona. Naloxona, então, é o antagonista dos opioides, isso cai demais em prova, vocês sabem disso, tá certo? E pedir um DEA, porque essa parada respiratória pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, né? Muitas vezes aqui acontece as duas coisas de forma aí, nesse momento de espera entre o atendimento, tá? E aí a pergunta é se a pessoa está respirando normalmente, se não, olhar se tem pulso, ou seja, se está já em parada cardiorrespiratória, certo? Essa avaliação aí menor do que 10 segundos de pulso e de respiração, e aqui a gente vai iniciar RCP, usando um desfibrilador, considerar o uso da naloxona, certo? No caso aqui, se sim tiver pulso, avaliar aqui o paciente para abrir via aérea, reposicionar, fazer a ventilação de resgate com o dispositivo aqui, bolsa, válvula, máscara, que é o AMBU, e administrar naloxona. No caso de a pessoa estar respirando, evitar a piora, chamar a pessoa, abrir via aérea, considerar já a naloxona e transportar ao hospital, avaliação contínua aqui de resposta e de respiração. Com relação ao antídoto, o protocolo de 2015 trazia em detalhes o antídoto da naloxona em relação à dose, via. Esse de 2020 ele não trouxe esse detalhe, né, em relação aos destaques, mas o manual do SAMU tem aqui essas doses e também o Quinobel. Tá um pouquinho diferente, por isso que eu resolvi colocar os dois. Então, naloxona, administrando 0,04 mg na primeira dose e 0,4 mg na segunda, 2 mg na terceira e 10 mg na quarta por via endovenosa, intraóssea ou endotraqueal. É uma das medicações possíveis aí de serem feitas via tubo, tá? Naloxona. E as repetições devem ser efetuadas a cada 2 a 3 minutos. No Quinobel, ele vai trazer 0,1 a 0,2 mg por via endovenosa e repetindo a cada 15 minutos, se necessário, tá? Que mais cai em prova, Fernanda, de enfermagem é o SAMU, tá certo? Mas em provas de residências, aí, de terapia intensiva, de emergência, pode ser que esteja sendo cobrado também aqui o Quinobel, por isso que eu coloquei, tá? Mas para concurso, foca mais aqui no SAMU, beleza? No guideline de 2015, a gente tinha naloxona também podendo ser feito por transeúntes pela via intranasal, ok? Com relação agora aos cuidados pós-PCR e a questão do neuroprognóstico, em 2020, um dos alvos aí da abordagem dos destaques da PCR foi exatamente a avaliação neurológica desse paciente de forma aí sistematizada e de forma bastante aí efetiva, tá? Então, cuidados pós-PCR, tratamento aqui de hipotensão, titular oxigênio para evitar hipóxia e também a hiperóxia, a gente vai ver aí já os valores, né, que a gente vai desejar para esse cuidado desse paciente no manejo de retorno, detecção e tratamento de crises convulsivas que podem estar acontecendo e controle direcionado de temperatura, tá? Então, aí, esses cuidados, eles são bastante cobrados em prova. O neuroprognóstico deve ser feito 72 horas depois do retorno da monotermia, porque primeiro a gente vai manter esse paciente numa temperatura um pouco mais baixa, no controle direcionado de temperatura, tá certo? E depois a gente vai estar aí esperando 72 horas quando essa temperatura voltar à temperatura normal para fazer essa avaliação. E a ARRA recomenda aqui uma abordagem multimodal no neuroprognóstico, ou seja, fazer uma análise com várias abordagens, tá? Com relação ao manejo clínico, o controle direcionado de temperatura vai ser aqui por 24 horas, com reaquecimento de 24 a 72 horas. Depois desse período, manter aqui a normotermia, que é a temperatura normal do paciente, de forma controlada, tá? Evitando a hipertermia, porque isso tem aí impacto também em destruição neural, tá? Limitar analgesia e sedação, se possível.
Nos exames de imagem, a gente tem a tomografia nas primeiras 24 horas e depois ressonância dentro das primeiras 72. São muitos numerozinhos aqui, por isso que eu acho que é importante você registrar essas informações, certo? O exame clínico, após 24 horas do retorno da circulação espontânea, deve ser feito, então, um EEG, o eletroencefalograma, com avaliação do estado mioclônico. Exames para prognóstico multimodal em 72 horas, após aqui a normotermia, reflexo pupilar, aqui a luz, pupilometria e o reflexo da córnea, né? São todos esses exames aí para verificar como que está o funcionamento neurológico do paciente que teve uma PCR, tá? Essa imagenzinha, ela traz para a gente a segmentação por tempo em relação ao retorno da circulação espontânea no paciente que teve uma parada, como que vai evoluir aí a realização desses exames, tá? Então, dentro das primeiras 24 horas, a gente vai ter o exame da tomografia de crânio, tá? Então, aqui tem os exames de imagem, eletrofisiologia, que é aqui relacionada, tá? Biomarcadores séricos também. Então, aqui tem o INSS sérico, que eu particularmente não conhecia, fui atrás de ver o que era, que é aqui uma enzima chamada de inolase específica neural, que é um marcador de lesão neural, tá? Então, essa avaliação aí também está sendo recomendada pela ARRA, ok? Então, aqui ele conta essas primeiras 24 horas com o controle direcionado de temperatura, assim que possível. Depois vai fazer o reaquecimento, conforme a gente falou, depois dessas 24 horas. E quando alcançar essa normotermia, 72 horas após a normotermia, que a gente vai fazer a avaliação mais global, a avaliação mais completa, aqui relacionando todos esses itens, tá certo? Pupila, em relação ao reflexo da luz, pupilometria, reflexo da córnea, né? E todos esses exames aí, para poder avaliar esse paciente e ver o dano neurológico que foi ali acometido, tá? Com atendimento e suporte durante a recuperação, é recomendado que os sobreviventes de uma PCR tenham avaliação de reabilitação multimodal e tratamento para os prejuízos fisiológicos, neurológicos e cognitivos antes da alta. Então, um dos alvos aí é justamente que esse paciente evolua com um menor déficit possível. Para isso, a gente vai precisar investir em reabilitação, trabalhando as potencialidades do paciente frente àquilo que foi perdido, né, por hipóxia, por diminuição da oxigenação cerebral durante a PCR, tá? Principalmente se for uma PCR mais prolongada. Esses sobreviventes de PCR e seus cuidadores devem receber planejamento de alta abrangente e multidisciplinar para incluir recomendações de tratamento médico, reabilitação e retornar às expectativas de atividade. Trabalho, claro, né, se tiver aqui cognitivo, parte motora, suficiente para isso, né? Recomenda-se avaliação estruturada para ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, fadiga, para os sobreviventes e também para os seus cuidadores, tá? Porque, de fato, é aí uma experiência diferenciada, né? Com relação a debriefs e encaminhamento para suporte emocional de socorristas, isso também foi uma novidade trazida aí no Guideline 2020, tá? Eu acredito que isso aí também vai estar sendo bastante cobrado e abordado em prova. A gente está vivendo uma era onde o profissional de saúde está sendo visto, começando a ser visto de forma diferenciada pela população, né? E por toda a análise aí da pandemia, acho que isso também deu uma intensificada nesse olhar para quem cuida, né? Inclusive sendo aí um foco de tema da segurança do paciente, né? Cuidar de quem cuida, essa questão aí da prevenção quinquenária dos profissionais de saúde, a questão da síndrome burnout, então essa discussão está sendo muito levantada. E aqui, quando a gente pensa no estresse do profissional que passou por um atendimento de PCR, ele traz esse suporte. Vamos avaliar como foi, vamos avaliar aqui o que foi que a gente errou, o que foi que a gente acertou, fazer esse levantamento, tá? E também aqui para os leigos, né, que passaram por isso. Então, dá esse suporte emocional para socorristas leigos, profissionais de serviço médico de emergência, trabalhadores que atendem também em PCR em hospitais, depois que ocorreu esse evento. E isso é benéfico, né? Ele diz que pode ser benéfico, na verdade, e permite uma análise do desempenho da equipe, até para a gente levantar quais foram os erros, os acertos, melhor educação e qualidade, além de reconhecimento dos fatores naturais de estresse associados a um atendimento à beira da morte, tá? Então, isso aí passou a ser relevante nesse momento aí da ARRA 2020, tá?
Vamos fazer uma questão aqui. Em caso de PCR extra-hospitalar, em que muitas vezes os primeiros socorros são prestados por pessoas leigas, deve-se orientar a aplicação de compressão no centro do tórax sem a realização das respirações até a chegada de um socorrista treinado ou de um profissional de saúde. Já tem um tempo que a AHA vem trazendo essa abordagem, né, que o socorrista leigo ele deve priorizar as compressões para que a gente não perca tempo na respiração e também aqui por falta de material de EPI, né, para esse leigo. Então, ele tem abordado essa questão de somente fazer as compressões. Na minha prova prática da CLDF, uma das estações era um suporte básico de vida e quando você vai na folha padrão de resposta, certo? Lá vai ter as duas opções como resposta correta. Tanto quem fez 30/2 em relação aí a prestar também o suporte do atendimento com a compressão e ventilação alternada, e quem fez também sequencial 100 a 120 por minuto, sem fazer as ventilações por conta da falta de material para fazer aqui a ventilação, tá? Em relação à segurança. Então, as duas coisas foram consideradas como corretas no padrão de resposta do atendimento aí do suporte básico de vida na prova prática. Então, eu acho interessante a gente discutir isso, porque foi uma dúvida na hora que eu fiquei do atendimento, tá certo? Eu fiz 30/2, outros colegas que estiveram junto comigo lá no teste, na prova, fizeram 100 a 120 sem ventilar, né? E é interessante que a gente discuta um pouco sobre isso, porque as provas práticas também existem, né? E elas estão por aí o tempo todo. Então, certinho a questão, tanto faz uma coisa quanto a outra, certo? Vamos lá aqui para a questão agora de número 22. De acordo com as novas diretrizes, no caso aqui foi uma questão de 2016, estava cobrando de 2015, a gente já vai estar trazendo as devidas atualizações dentro do Guideline 2020, da AHA, a respeito do suporte básico de vida ao realizar a reanimação cardiopulmonar de um adulto, o profissional de saúde deve aplicar a sequência universal ABC, então isso aqui já foi modificado desde 2010, né, que é aqui CAB, compressão, abertura de via aérea e ventilação, ok? Letra B, garantir a segurança do local de atendimento e em seguida ligar para o resgate, que dará por telefone as orientações que deverão ser seguidas. Olha, quando a gente tem uma PCR, a gente tem que identificar que de fato é uma PCR, né? Então, vê a segurança e vai aqui fazer a análise do paciente em relação a nível de consciência. Senhor, não. Responde, aí na sequência que a gente vai aqui buscar o socorro, tá certo, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente faz, segurança do local, da cena, né, do atendente, depois o reconhecimento da PCR, para depois chamar por ajuda, porque senão eu não vou saber o que dizer também quando eu estiver ligando pedindo socorro. E a gente sabe que os novos guidelines, ele fala em não sair de perto da vítima, até porque hoje todo mundo tem um celular próximo, e é dessa forma que a gente deve pedir por socorro, ou alguém que esteja passando no local, tá certo? Então, aqui seria o reconhecimento na sequência da segurança, tá? Realizar a compressão cardíaca na taxa de 80 a 100, então a gente sabe que é de 100 a 120 em todas as faixas etárias, tá? No adulto todo mundo sabe, às vezes na criança diz assim, e é 100 a 120 também para a criança? É igual aqui, certo? Letra D, alternar a cada 10 compressões uma ventilação intensa? Não. A cada 30 compressões, 2 ventilações, ok? Quando aí está sem via aérea avançada. Letra E, checar a respiração e o pulso ao mesmo tempo e iniciar as compressões torácicas caso seja detectada a parada cardiorrespiratória. Exatamente, então respiração e pulso, aqui no caso socorrista aí, que a gente fala, né, de profissional de saúde, tá? Que é exatamente o que está aqui. Quando a gente fala de leigo, ainda mais agora em 2020, isso foi bastante reforçado que o leigo não precisaria estar checando respiração e pulso para não perder tempo, paciente inconsciente, ali ele já vai considerar uma PCR e já vai começar o atendimento de compressões, ok? Mas para profissional de saúde, continua valendo respiração e pulso, não mais do que 10 segundos, e iniciar as compressões, ok? Questão 23, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De acordo com a AHA, na ressuscitação cardiopulmonar de qualidade, durante o suporte básico de vida para adultos, os socorristas devem comprimir o tórax a uma profundidade de pelo menos 1,5 polegada. Então, a gente está falando aqui de adultos, né? Quando fala polegada, profundidade, tudo isso a gente tem que voltar lá no público, tá? Importante. Então, se eu estou falando de adulto, 2 a 2,4 polegadas, ok? As questões, gente, tanto pode vir em polegada quanto pode vir em centímetros, 5 a 6
centímetros. Professora, mas é muito número, é isso mesmo. São muitos números, mas a gente vai, tá? Limitar a interrupção das compressões torácicas a menos de 15 segundos? Não. Limitar as interrupções a menos de 10 segundos. Ao mesmo tempo aí para verificar pulso e respiração para o profissional de saúde, é o tempo aí da questão relacionada às interrupções. Né? Essas interrupções, elas devem acontecer preferencialmente na troca de socorrista da compressão, tá? Que deve ser a cada 2 minutos aí, essa relação, certo? Realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120, perfeito aqui, né? O gabarito da gente. Letra D, permitir o retorno parcial do tórax após a compressão para favorecer o retorno venoso. Para favorecer o retorno venoso, eu vou fazer o retorno total do tórax, tá? Questão bastante comum aí, todos os números, detalhe do retorno total do tórax, tudo tranquilo, né? Prova do TRF aqui da segunda região. Ao iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar, o socorrista, estando sozinho, deverá realizar as compressões torácicas e as respirações na proporção, respectivamente, de 30:2. Fernanda, por que você botou essa questão? Essa questão chega a ser, assim, tão ridícula, tão fácil, que perder tempo fazendo essa questão. Botei essa questão com uma finalidade. Na hora que eu vi ela, eu falei assim, essa questão, ela serve para a gente aprender algumas coisas. Primeiro, uma prova de alto nível, enfermeiro do TRF da segunda região. Caiu simplesmente qual era a taxa de compressão e ventilação. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que ver, que prova difícil também tem questão fácil, tá? Então, a gente às vezes vê tão fácil que a gente diz assim, não é possível, tem alguma pegadinha aqui e marca até a resposta errada. Já aconteceu com você? Isso é comum. E outra coisa, às vezes a gente espera uma prova assim, daquilo mais complexo e vem uma coisa assim, mais simples mesmo, tá certo? Então, o básico é claro que todo mundo tem que saber. Que aí uma questão dessa não dá pra gente errar, lógico. Mas a gente precisa aprofundar. Não dá pra ficar só aqui não. Porque apesar de ter questões assim, a gente sabe que também tem questões cobrando um pouco mais aí de aprofundamento e de detalhe. Tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos. Questão 25. Mesma prova aqui, tivemos 2 questões de RCP, tá? A prova também do TJ Santa Catarina, agora foi da FGV, essa aqui é Consulplan. Também tivemos 2 questões de PCR. É um tema que muitas vezes vem assim, 2 questões, 3 numa prova, certo? Nas situações que exigem ressuscitação cardiopulmonar, algumas recomendações devem ser observadas para que o atendimento no suporte básico de vida seja de qualidade. Entre elas, destaca-se minimizar as interrupções nas compressões, exato, né? Ele não colocou o tempo aqui, limitar 10 minutos, 10 segundos, desculpa, gente, 10 segundos. Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões, não, né? Liberar aqui. Comprimir o tórax o mais profundamente possível, não, né? A gente tem um limite máximo aí de 5 a 6, certo? Centímetros, que é 2 a 2,4 polegadas. Realizar compressões torácicas com frequência superior a 120, não, de 100 a 120. Esses números todos têm que estar na sua cabeça, como que eu vou memorizar? Por meio da revisão, tá? Agora a gente vai falar do retorno da circulação espontânea no que tange aí os parâmetros, certo? Em relação à fase de estabilização inicial e o manejo contínuo aqui e atividades urgentes adicionais. Então, o protocolo do guideline, ele vai trazer para mim aqui a parte relacionada ao retorno da circulação espontânea na fase de estabilização inicial e vai trazer aqui o manejo contínuo e atividade de urgências adicionais, que são essas 2 partes que a gente viu aqui, que está incluída, certo? Nessa fase de estabilização inicial, aqui acabou de ter o retorno da circulação espontânea, inclusive eu falei para vocês, né, que quando a gente está fazendo a prova do ACLS, uma das coisas que a gente é avaliado na hora da prova é isso, é o retorno da circulação espontânea. Né? O paciente chega conversando com você, instável, com um tipo de arritmia, você trata aquela arritmia, o paciente mesmo assim evolui para parada, e tem um tipo de parada para ver se desfibrila, se não se desfibrila. Depois ele volta, e aí na hora que ele volta, é esse protocolo que a gente tem aqui que atuar, né? E nas provas de concurso também. Eu estou falando na CLS só para a gente poder trazer um pouco mais aí para nosso raciocínio, né, da hora da sequência do que a gente tem que fazer. Mas aqui, na hora da prova de concurso, isso aqui vai despencar, sabe por quê? Porque tem um montezinho aqui de números. E esses números você já sabe, né? Onde tem número já tem questão associada. Então, já tem, inclusive, questões de 2021 que cobraram isso aqui. Então, eu vou manejar a via aérea, com posicionamento do tubo endotraqueal, controle de parâmetros respiratórios, iniciar com 10 ventilações por minuto,
Saturação de oxigênio de 92 a 98, cuidado, não é 92 a 100, é 92 a 98. E aqui a PaCO2 de 35 a 45. Controlar também os parâmetros hemodinâmicos, que inclui a pressão arterial sistólica maior que 90 e a pressão arterial média de 65, tá? E dentro também aqui da avaliação, fazer um ECG de 12 derivações, né? Porque a gente precisa aí verificar se foi a causa da parada, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio, para providenciar o suporte hemodinâmico necessário aí e o encaminhamento para angioplastia, caso seja o caso. Considerar a intervenção cardíaca de urgência, se for um infarto, aqui com supra de ST, né? Então, encaminhar para a hemodinâmica, para fazer angioplastia aqui. Houver um choque cardiogênico instável também, e o suporte circulatório mecânico, se foi aí necessário, né? No caso aqui, o uso do balão intraórtico, por exemplo. E aí tem a questão da avaliação do manejo contínuo em relação ao nível de consciência, tá? Então, às vezes, o retorno da circulação é rápido ali em termos de uma parada específica, então ele volta dessa parada desperto. Então, manejos específicos para paciente crítico e encaminhamento aí para o controle da causa. Mas se ele tiver ainda comatoso, aí é que a gente entra com o controle direcionado de temperatura, fazer aqui a tomografia para ver toda aquela avaliação neuromodal aqui, né? A avaliação multimodal da avaliação neurológica, monitoramento do eletroencefalograma, que é aquela questão do neuroprognóstico, tá certo? Paciente em coma, e outros manejos para o paciente crítico aqui. Avalie e trate rapidamente etiologias reversíveis, e aí a gente lembra do 5H, 5T, o que pode ter levado o paciente a ter aquela parada para que aquilo não aconteça novamente, e chamar o especialista para o manuseio continuado aí sequencial. Essa parte aqui, na fotozinha, né, ela serve bastante para a gente ter de imagem guardada aí com carinho, tá? Mas eu gosto muito das tabelas, vocês sabem disso, eu sou assim, aquela que ama a tabelinha, e eu tudo coloco em forma de tabela. Então, eu fiz a tabelinha aqui da fase de estabilização inicial, com manejo de via aérea, capnografia com forma de onda, ou capnometria, para confirmar o posicionamento do tubo. Controle dos parâmetros, aqui para você memorizar com carinho, certo? Saturação de oxigênio 92 a 98, frequência respiratória de 10, e aqui a PaCO2 de 35 a 45. E administrar cristalóides e ou vasopressores, inotrópicos, as medicações necessárias para manter a sistólica de 90 e a PAM maior que 65. Intervenção cardíaca de urgência, fazer aí o EEG de 12 derivações para ver se vai precisar de encaminhar esse paciente, né? Ou seja, se é um infarto com supra. O controle direcionado de temperatura, que tem número também. Segura esses números todos aí, minha gente. Aqui eu vou ter, se o paciente estiver em coma, a gente vai fazer de 32 a 36 durante 24 horas. Mas não vai ser assim, 32 agora, 33 daqui a pouco, 34, não. A gente escolhe a temperatura, usa os equipamentos necessários aí para manter essa temperatura estável, tá? Não é aí para ficar variando essa temperatura, né? A pessoa que está liderando ali o atendimento vai estar escolhendo a temperatura aqui relacionada em relação ao caso específico, mas ele vai escolher um ponto de temperatura para deixar ali o mais estável possível, evitando essas variações, tá? Aí você vai dizer, Fernanda, 36 não é hipotermia, tá? Mas aqui o estudo que foi feito com esse controle direcionado de temperatura foi que teve o mesmo desfecho em termos de comparação em 32 e 36, tá certo, pessoal? Esses valores aqui são importantes para a nossa memorização. E aí vai usar o dispositivo de resfriamento com loop de feedback, dando esse retorno e mantendo constante aí o valor escolhido, tá? Outros manejos, monitoramento contínuo da temperatura central, pode ser esofágica, retal ou aqui da bexiga. Manter a normoxia, normocapnia e euglicemia. Monitoramento contínuo aqui do EEG, né, do eletroencefalograma, e também esse paciente vai estar monitorado também com o ECG. Ventilação mecânica protetora dos pulmões em relação aí a não ter barotrauma, em relação a trauma nem por pressão, também aqui não ter trauma por volume excessivo do ventilador, enfim, uma ventilação aí que permita ao paciente manter ali os dados estáveis, né, os dados ali esperados para aquele caso, tá certo?
Quando interromper as manobras de ressuscitação, que é aí uma questão que envolve aspectos éticos, aspectos individualizados daquele caso, é claro, não vem ao caso a nossa discussão aqui da aula de urgência e emergência, o foco é parâmetros mais objetivos, tá? Trazidos aqui pelo manual do SAMU de 2016, esses parâmetros aqui de interromper as manobras. A sistolia confirmada pelo protocolo de linha reta, a gente viu isso, inclusive fizemos questões do CAGADA, certo? Que envolve conexão de cabos, aumentar o ganho do monitor para ver se é uma FV em vez de assistolia, tá? E também aqui mudar a derivação, vai ver aí várias derivações. Checar o ritmo, aqui em outra derivação, é o CAGADA que está aqui explicado por meio do protocolo de linha reta. Afastar todas as causas reversíveis, os 5H e 5Ts, ou seja, que possam aí ser revertidas com o tratamento. Exaustão da equipe. Condições ambientais inseguras e ou muito insalubres, então uma situação ali de desastre, uma situação onde os socorristas estão também em perigo. Condições de insegurança pessoal na cena. Após a constatação de óbito pelo médico no local, orientar os familiares quanto aos procedimentos formais e legais. Algumas observações sobre a interrupção aqui do protocolo, né, de interrupção de manobras de RCP, tá? Não há parâmetro de tempo, isso aqui caiu numa prova do SESP bem recente agora, a questão, tem que fazer até tantos minutos, né? Então, não há parâmetro de tempo de RCP para a tomada de decisão sobre a interrupção dos esforços. Caso o suporte avançado de vida dê apoio a uma equipe de suporte básico, o médico deverá considerar o ritmo inicial da PCR e, se tem indicação de desfibrilar, o tempo de PCR e o tempo-resposta da equipe em relação aí a quanto tempo esse paciente ficou, né, sem suporte. Se a PCR foi assistida pelo solicitante ou pela equipe, e a informação de doença prévia, que possa auxiliar o médico na tomada de decisão quanto à interrupção das manobras. Isso aqui tudo envolve, claro, aspectos individualizados, aspectos éticos e várias situações aí relacionadas. Os esforços de RCP devem ser mais prolongados naqueles pacientes que podem evoluir com uma melhora aí mais significativa. Então, o paciente que tem hipotermia, por exemplo, deve ter aí uma RCP mais prolongada, overdose de drogas ou outras causas potencialmente reversíveis de PCR e também pacientes de afogamento. Então, aqui são motivos aí onde deve ser levado em consideração uma tentativa de RCP mais extensa em relação ao tempo, tá? Deixando claro que não há um parâmetro de tempo pré-definido para dizer, vou tentar reanimar até tanto tempo, tá? Quando a gente for ver o protocolo específico de sala de parto, de RN aí, que nasceu com asfixia e com PCR, a gente vai ver que lá tem um tempo específico de estimativa de resposta para uma vida satisfatória dessa criança, que é aí 20 minutos. E aí ele fala, né, claro, em discutir com a família, mas é um tempo considerado aí de ponto de corte que foi discutido. Isso tanto está na ARRA quanto está nas diretrizes 2021 da Sociedade Brasileira de Pediatria, que já a gente vai ter o bloco específico para discutir isso, tá bom? Questão aqui 26. A respeito da atuação do técnico de enfermagem nas situações de urgência e emergência, julgue os itens a seguir. Para o atendimento de qualidade junto a um paciente em PCR, o técnico de enfermagem deve comprimir o tórax com força, pelo menos 5 centímetros e rapidamente, 100 a 120, e aguardar o retorno do tórax. Em uma relação de compressão-ventilação de 30:1, estava tudo indo muito bem, né? Estava tudo aí de boa. Aí no finalzinho a gente teve a bagaceirinha aqui, ó, do final, né? Isso é bem típico da banca CESP aqui. Começa errado às vezes, ou então vai botar o erro lá no final. Então o errinho aqui bem importante, né? E tornando esse item falso. Também aqui CESAL 2021, CESAL Alagoas aí. De acordo com as diretrizes da ARRA de 2020, para o atendimento de PCR, com base na evidência mais recente, recomenda-se a administração mais precoce de epinefrina e o uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial? Não. Epinefrina, sim, o mais precoce, principalmente se for a sistolia e atividade elétrica sem pulso. Nem para todos, né? Porque FVTV, a medicação da epinefrina vai entrar depois de 2 ciclos de desfibrilação, tá certo, pessoal? No caso da desfibrilação sequencial, aquela que usa 2 desfibriladores, né, faz um logo na sequência da outra, não foi recomendada de forma rotineira, e isso já está bem pacificado na ARRA 2020,
por isso que o erro da questão está aqui. Observe que todos os tópicozinhos aí de levantamento do destaque da ARRA têm sido objeto de cobrança de prova já em 2021, com grande ênfase, né? E de fato isso aqui vai estar em outras provas, então fiquem atentos com relação a isso. Questão 28, a OCP 2019. Qualidade da RCP depende de alguns itens primordiais, como minimizar interrupções nas compressões. De fato, a gente tem que minimizar aí, né, essas interrupções, né, o gabarito aqui. Comprimir com força pelo menos 7 centímetros? Não, 5. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora, o meu cérebro estava vendo 5 e eu não parei, é 7, é 5. Isso acontece com muitos concurseiros, tá? A gente quer corrigir a alternativa. Não é muito frequente acontecer comigo assim na hora da prova, mas às vezes, como eu trabalho muito em relação a fazer muitas provas, às vezes eu leio tão rápido que meu cérebro quer corrigir a questão. Não sei se isso já aconteceu com você. E aí eu tô lendo o negócio errado e automaticamente a minha leitura tá lendo o negócio certo. Já aconteceu isso com você? Depois me conta aí. E eu tava aqui 5, não, 7. Sabe quando você tá lendo uma coisa e o seu cérebro quer corrigir? Gente do céu. E o retorno total do tórax. Achei super engraçado e eu acho interessante conversar sobre isso, porque tem aluno que me relata isso. Professora, meu cérebro lê tão rápido que ele quer corrigir a alternativa. Isso é um perigo mesmo. A gente tem que identificar essa falha e ler com mais calma quando a gente tem esse tipo de problema, tá? Oferecer ventilação excessiva? Não, na verdade, evitar ventilação excessiva. Comprimir com rapidez de 120 a 140? Não, de 100 a 120, tá? Administrar epinefrina, 1 miligrama, ok, mas a cada 3 a 5 minutos, ok? Tranquilo, questão boa, né? Aproveitou aí vários detalhes importantes. Vamos agora para uma da VUNESP 2020, né? Vamos lá. As intervenções de suporte avançado de vida no adulto compreendem o estabelecimento de uma via aérea avançada e identificação e desfibrilação manual. Olha, essa questão é bem extensa, né? Vamos fazer ela no próximo bloco, que eu tô vendo aqui que o tempo do bloco passou assim de forma voando e a gente já encerrou esse tempo aí relacionado, tá? Então, vamos fazer a questão de número 29, mas só tem ela, depois a gente vai para a PCR em gestante. Então, eu vou estender mais um pouquinho aqui, agora que eu tô vendo. Vamos lá. As intervenções de suporte avançado de vida no adulto compreendem o estabelecimento de uma via aérea avançada, a identificação e desfibrilação manual dos ritmos de PCR e o uso de medicações apropriadas para cada ritmo. Nesse cenário, é correto afirmar. Então, aqui ele diz que tem uma PCR e tem uma via aérea avançada, certo? Ok. Adulto, estabelecimento de via aérea avançada, identificação de desfibrilação. Tá. Nesse cenário, deve ser considerada a obtenção de uma via aérea avançada após a segunda dose de atropina por meio de um tubo traqueal por um dispositivo supraglótico. Gente, a gente não usa mais atropina, né? Agora a gente usa epinefrina somente. Já tem um tempão aí que a gente não usa mais atropina, tá? B. Durante a intervenção de suporte avançado de vida, recomenda-se a monitorização cardíaca do paciente no monitor multiparamétrico do leito e punção de acesso venoso para administração de medicamentos e reposição volêmica. Com relação aqui a essa questão, ele colocou, durante a intervenção de suporte avançado de vida, recomenda-se a monitorização cardíaca do paciente no monitor multiparamétrico do leito. Olha, quando a gente está aqui atendendo uma PCR, isso aqui foi uma pegadinha do mal, tá? Pegadinha do mal. A gente não usa o monitor para monitorar o paciente, tá? O que a gente vai usar então, Fernanda? A gente vai usar a pá. A gente vai usar a pá do aparelho de cardioversão e desfibrilação ali, né? Que está disponível no suporte avançado de vida, tá certo? Se tiver no suporte básico, a gente vai usar a pá do DEA, tá? Então, parada cardíaca, a gente não vai usar a monitorização do EEG aqui, né, do ECG em relação ao monitor do leito, tá? Essa pegadinha aqui foi cruel, tá certo? Então, monitorização cardíaca pelo monitor multiparamétrico do leito, não. Pelo aparelho aí, né, que permite a desfibrilação, tá?
C. Após a administração de medicamentos durante a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, recomenda-se um flush de 5 ml de solução fisiológica, seguida de elevação do membro. Então, aqui a gente tem 20 ml de solução fisiológica nos guidelines do protocolo, certo? E elevação do membro, ok? O paciente está em parada, né? Então, a gente vai dar um reforcinho aí para poder essa medicação correr, junto com o atendimento de RCP. Letra D. No caso de assistolia ou atividade elétrica sem pulso, entendida como qualquer ritmo organizado sem a presença de pulso, está indicada a desfibrilação com aplicação de 200 joules em aparelhos bifásicos. Então, aqui, a desfibrilação ela vai estar em FV e TV, certo? Atividade elétrica e assistolia, a gente não faz desfibrilação, somente aqui epinefrina e RCP. E letra E. Os cuidados pós-RCP têm potencial de reduzir a mortalidade precoce, ocasionada por instabilidade hemodinâmica e insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. Exatamente, né? Após o retorno da circulação espontânea, a gente tem o cuidado aí de atender a perfusão periférica desse paciente, para que não ocorra a disfunção de múltiplos órgãos e a estabilidade hemodinâmica que vai ser buscada aí, né, frente a uma pressão sistólica de pelo menos 90 e uma pressão arterial média de 65, para justamente aí estabelecer o limite mínimo, né, para a gente poder ter a perfusão periférica assegurada, tá certo, pessoal? Então, aqui é o gabarito da questão, uma questão bem elaborada, uma questão boa, e principalmente a pegadinha da letra B aí, para mim foi bem intensa, tá certo? Vamos no próximo bloco agora sim, porque a gente tem aí um ponto de corte aqui, a gente vai fazer os detalhes aí da RCP em gestante, tá? E já algumas questões já foram cobradas frente a isso, e é um tema que também vai aparecer bastante nas suas provas por conta do guideline da AHA de 2020, vim com uma sequência aí bem interessante, algumas dicas, alguns mnemônicos, enfim. Vamos comigo no próximo bloco, daquele jeito que eu gosto, que você também gosta, né? Modo turbo ativado, tá?